Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A nossa equipe de televisão veio até Massada, uma fortaleza importante da história do judaísmo, ligada ao período dos Asmoneus e principalmente ao grande rei Herodes. Você sabe, Herodes é mencionado na Bíblia como aquele rei tirano que mandou matar crianças em Belém por ocasião do nascimento de Jesus. Qual a história por detrás da fortaleza de Massada? O que ocorreu aqui no passado? Qual a relação disto com o contexto da história bíblica? Temos muitas informações curiosas para mostrar para vocês a respeito do mistério desta colina no meio do deserto. Então não saia daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências e, como eu falei, nós temos hoje um assunto muito interessante para mostrar para vocês, que é a história da fortaleza herodiana de Massada. O que ocorreu aqui no passado? Como isso nos ajuda a entender o contexto do Novo Testamento? Aguarde porque esse assunto está só começando, mas antes de entrar nele, eu não posso deixar de oferecer para você o guia de estudos do Evidências, que foi preparado com muito carinho para você e sua família. Este é um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Será que Deus existe? Podemos acreditar na historicidade de Jesus? São muitos assuntos que aguardam você aqui. E para conseguir, é fácil. Você vai conseguir gratuitamente através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode acionar o QR Code que aparece aí na sua tela e pedir. Ou, se preferir também, manda uma mensagem para a gente para o WhatsApp que está justamente agora na sua tela. Eu aguardo o seu contato e a gente manda o guia de estudos para você aí em sua casa. A arqueologia, de certa forma, dá voz àqueles que se foram. Não é nenhuma sessão espírita, mas é uma maneira de dar voz aos que já estão mortos. De que maneira? Através dos artefatos, das inscrições, dos textos que eles produziram, que nos ajudam a entrar numa espécie de máquina do tempo e voltar lá atrás, num passado que se perdeu na poeira do tempo. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns copos de pedra que são datados da grande revolta judaica, que ocorreu do ano 66 ao ano 70 de nossa era, ou seja, mais ou menos 2000 anos atrás. Agora, esses copos de pedra me chamam a atenção por um detalhe muito significativo. Eles têm uma relação direta com a religiosidade dos judeus da época do Segundo Templo, ou seja, da época do Novo Testamento. Naquele período, muitos judeus, para evitar contaminação, principalmente do ponto de vista ritual, eles usavam muitos copos, talhas de pedra para tomarem alimentos que fossem realmente puros à luz da religiosidade judaica. Aliás, falando de talhas de pedra, você se lembra que Jesus, certa vez, estava umas bodas em Caná da Galileia e quando ele transformou a água em vinho, ali também havia talhas de pedra e o evangelista coloca a observação para a purificação dos judeus. O mesmo motivo pelo qual aquelas talhas de pedra estavam nas bodas de Caná da Galileia, eu digo motivo religioso de purificação, é o motivo que esses copos também foram encontrados aqui em Massada. Em outras palavras, quem utilizou isso aqui, quem produziu isto, era alguém de profundo sentimento religioso. Agora a pergunta que a gente faz é, como essas pessoas viviam? O que elas comiam? Qual era a importância da fé na vida deles? Isto está relacionado com o que os arqueólogos encontraram aqui. Na verdade, a história de Massada tem relação direta com a história do próprio povo de Israel. Nós temos aqui algumas fotos históricas de quando esse achado arqueológico estava acontecendo num momento crucial
do nascimento do Estado de Israel a partir de 1948. Você tem aqui o arqueólogo Yigael Yadin, que era o chefe das expedições. Você tem Ben Gurion, que era um dos primeiros políticos do novo Estado de Israel. Ehud Netzer, outras figuras importantes da arqueologia que descobriram não apenas uma antiga fortaleza de Herodes, mas uma história com um significado muito curioso e crucial para a identidade do povo judeu. Mas para contar melhor essa história, eu gostaria de convidar o meu amigo aqui, Yehuda Kaplan, que é curador do Museu Bible Lands em Jerusalém. E ele também é estudante de arqueologia, é guia turístico e tem muito conhecimento na área da arqueologia. Ele será o nosso companheiro de viagem ou de visita aqui pelo sítio arqueológico de Masada. Yehuda, qual a importância de Masada de um modo geral? Essa descoberta tem que significado para a arqueologia de hoje? Antes de mais nada, Rodrigo, bem-vindo a Masada. E vamos fazer o fascinante passeio em um dos locais mais impressionantes e surpreendentes de Israel, que é um lugar muito significativo na história dessa terra. Primeiro de tudo, porque foi construído por um dos mais proeminentes governantes da história deste país. Estou falando de Herodes, o Grande. Mas, em segundo lugar, porque foi um dos locais mais importantes conquistados pelos romanos quando vieram aqui para esmagar a revolta dos judeus contra eles. Isso aconteceu nos anos 66 a 70, com a destruição do segundo período do templo. Para um israelense, esse é um momento muito significativo na história, porque a partir desse período, milhares de anos adiante, significa que os judeus não tinham nenhum país ou estado independente até a história moderna de Israel, durante nosso tempo. Você percebe? Olha que privilégio esse país tem. A história comum do próprio país, da própria nação, ela esbarra com aquela história que nós, ocidentais, conhecemos através da Bíblia Sagrada. Foi mencionado Herodes o Grande, que, como eu falei, é aquele mesmo Herodes mencionado nos Evangelhos. Agora, não apenas com o Israel passado, mas também com o Israel moderno, essa história tem alguma relação. Lembra que eu falei que a descoberta ocorreu na época da criação do novo Estado de Israel? E então, Yehuda, qual a relação, o significado desse achado arqueológico de 2000 anos, estamos falando de Herodes o Grande, para com o Israel moderno, o Estado de Israel, o país onde você vive? Porque os acontecimentos dramáticos que ocorreram aqui há mais de 2000 anos, aqui em Masada, e eles foram parte da luta dos judeus por sua independência, sua liberdade contra um governante, um tirano que veio aqui, os romanos naquela época. E terminou com um evento muito trágico da perda de muitas vidas e também da perda do templo e de Jerusalém e do estado independente daquela época. Para um judeu, esse é um momento muito trágico que começou quase 2000 anos de história, de viver fora do país sem independência, sem um estado. Assim, o mito de Masada tornou-se parte do reavivamento de Israel, como um Estado judaico independente, com o sionismo e especialmente depois de fundar o Estado de Israel em 1948. Você percebeu? Inclusive, alguns anos atrás, hoje eles não fazem mais esse cerimonial, mas anos no passado, o exército, quando ia completar a sua carreira militar, vinham aqui para o topo dessa montanha. Ou seja, temos muita coisa para mostrar para vocês, mas está lá em cima. Então agora nós convidamos você, Yehuda e eu, para subirmos juntos a montanha. To the mountain. Seguindo o exemplo aqui do meu amigo Yehuda, também já coloquei meu chapéu porque o sol aqui está causticante. E você nota que essa montanha tem algumas cavernas naturais, algumas grutas. Aqui, por exemplo, é algo aparentemente natural, mas tem algumas também artificiais. E aqui me chama a atenção porque nós estamos no meio do deserto. O calor é grande, o sol é causticante e não há muita água. Falando em deserto, sol, água, chove aqui nessa região onde nós estamos? Sim ou não? Quantos milímetros por ano? Como é a situação da chuva aqui? Então, você está absolutamente certo. Estamos no meio do deserto da Judéia, muito perto do Mar Morto.
E como você pode entender pelo nome, a morte é algo muito comum aqui nessa região. E quando falamos sobre o deserto, é um lugar que recebe menos de 200, 150 milímetros de água por ano. E esse não é o único problema. Às vezes chove aqui em Masada, no Mar Morto, no inverno, na estação chuvosa. O problema é que nunca se pode saber onde vai chover. E, portanto, não se pode ter uma verdadeira agricultura aqui. Estamos em uma área muito remota e seca. E ainda vamos ver nesse lado edifícios magníficos, palácios e luxo. E a grande questão é, como eles conseguiram água? E vou lhe mostrar agora um lugar que as pessoas normalmente não vêm ver em Masada. Mas é muito, muito impressionante. Portanto, vamos continuar. Vamos sim, porque me chamou a atenção realmente, porque nós temos aqui, por exemplo, um canal d'água. Então a água de alguma maneira chegava até aqui, não é? A água chegava e talvez seja essa uma das cisternas. Então vamos conhecer, vamos vê-la. Uau! Isso aqui realmente é incrível. E a gente sabe definitivamente que é um reservatório de água, porque você tem o reboco aqui em toda a pedra para evitar que a água vazasse. Agora, Yehuda, qual a quantidade de água que caberia aqui aproximadamente? A capacidade estimada desse reservatório é de cerca de 5.000 metros cúbicos. É uma das 13 cisternas que estão colocadas no topo da montanha. A capacidade total dessas cisternas é de cerca de 25.000 metros cúbicos. Mas falaremos sobre uma quantidade muito maior de água mais tarde. Oh, eu quero ir a esse lugar, sim, porque ele é incrível. Então você vê que alguém que estava aqui nessa fortaleza, mesmo estando em meio deserto, poderia ter água aqui para durar mais de ano, sem preocupar com a reserva de água. E tudo isso feito pelo rei Herodes. Certo. É parte do trabalho de construção que foi feito quando Herodes decidiu fortificar a montanha e construir aqui sua fortaleza palaciana, que veremos daqui a pouco. É uma questão muito interessante porque Flávio Joséfo, o grande historiador judeu que nos conta a história de Masada, está descrevendo o momento em que Herodes e sua família e alguns de seus soldados escaparam de Jerusalém e vieram encontrar refúgio na montanha. Foi aqui que provavelmente Herodes entendeu o potencial desse lugar, mas eles não tinham água ali. E eles pensavam que iam morrer por causa disso, por causa da falta de água. Mas então Flávio Joséfo descreve isso como um milagre. Os reservatórios da montanha estavam cheios de água. Então isso significa que talvez antes da época de Herodes havia algo aqui. E essa é uma outra grande questão. Quem foi o primeiro a realmente construir aqui em Masada? Porque Joséfo está dizendo que um homem chamado Alexandre construiu Masada. E ele pode se referir a um dos reis asmoneus, Alexandre Janeu, um dos maiores reis que governou aqui entre 103 e 76 a.C. Então, havia algo aqui antes de Herodes? Não estamos completamente seguros porque não há edifício, não há construção pré-Herodes que tenha sido encontrada na montanha nas muitas escavações que foram feitas aqui. O que o Yehuda está dizendo é muito importante porque a arqueologia não tem apenas o papel de confirmar a história bíblica, ela também dá um contexto para a Bíblia Sagrada. Você, quando lê na Bíblia sobre Herodes o Grande, se limita a conhecer aquele episódio do nascimento de Jesus e depois dos filhos de Herodes que estavam no poder, quando, por exemplo, Jesus foi levado diante de Pilatos, um dos descendentes de Herodes, que também se chamava Herodes, estava em Jerusalém e recusou julgar Jesus. Na verdade, é importante dizer que esse Herodes que Yehuda está mencionando é o primeiro, Herodes o Grande. Porém, com o passar do tempo, o nome Herodes acabou se tornando um título, como César. Como você tem Augusto César, Tibério César, Caio César, Nero César, você também tinha Herodes, Herodes Arquelau, Herodes Agripa, Herodes Antipas, são vários Herodes. Agora, mesmo assim, a história na Bíblia está apenas de uma maneira estanque. Aparece ali o rei Herodes, estou falando agora do primeiro, irado em Jerusalém, porque ele recebeu a notícia que o rei dos judeus estava nascendo em Belém e ele manda matar as criancinhas ali. Mas quando nós estudamos Masada, nós encontramos o outro lado da história de Herodes que não é mencionado no Novo Testamento.
quando ele lutou contra os asmoneus para adquirir o poder. Herodes estava do lado dos romanos e os romanos davam apoio para Herodes. Por isso que ele veio para cá e construiu essa fortaleza aqui. Agora, o curioso é que para ter essa água aqui, de onde viria a fonte? Porque, como Yehuda falou, não há chuva aqui o suficiente para justificar encher tudo isso d'água. Não há nenhum manancial d'água aqui. Não pode ser a água do mar morto, porque não presta para beber. Então, de onde viria toda essa água, Yehuda? Você terá que me seguir para vermos. Então nós vamos descobrir ainda. Vem com a gente. Muito bem, pessoal, eu e Yehuda viemos agora para o topo da montanha e eu parei aqui para mostrar para vocês uma maquete, um modelo de como seria originalmente a montanha e o que Herodes fez aqui. Se você prestar atenção, quando nós passamos pelo deserto, você vê a montanha de Massada e ela é enorme e no meio do nada, porque ela não tem ligação com outras montanhas. Ou seja, aqui em cima é um lugar muito apropriado para fazer uma fortaleza. Aliás, é interessante dizer que o nome Massada, Matsudá em hebraico, significa justamente isso, uma fortaleza. Daí que vem o nome que deu origem a esse sítio arqueológico. Agora, é curioso que nós temos aqui um platô, como você está vendo. É uma parte muito reta e esta maquete, para mim, ela é didática, porque ela mostra de maneira lúdica algo que você talvez não entenderia de outra forma. Eu aprecio muito quando arquitetos fazem, por exemplo, uma miniatura de um prédio, de uma casa, de uma cidade. E em arqueologia, isto é formidável para apresentar conceitos. Então imagine, você tem uma montanha e em cima dela toda essa parte cortada aqui, que é bem plana. Então fica fácil você construir. Só que a própria montanha já tinha um declive natural, formando 3 andares, como você vê aqui. Nesses 3 andares, Herodes aproveitou para construir o seu palácio. Você daqui a pouquinho vai caminhar conosco e vai ver o palácio de Herodes, ou melhor, o que restou dele. Mas dá para ter uma noção da vista que Herodes teria aqui de todo o deserto da Judéia, inclusive até do Mar Morto. Então ele tinha aqui os 3 andares do seu palácio e aqui atrás tinha toda a estrutura para manter o luxo, as festas, a boa vida de quem estivesse aqui nesse palácio de Herodes. Aliás, é bom informar que quando nós fazemos menção ao palácio de Herodes, à fortaleza de Herodes em Massada, isto não significa que Herodes morasse aqui em cima. Não, Herodes nunca morou aqui. Ele vivia em Jerusalém e depois que ele morreu, os seus filhos acabaram distribuindo-se em regiões, por exemplo, como Jericó, a Cesareia de Filipe e outros lugares, tá bem? Mas se ele morava em Jerusalém, por que ele teria um outro palácio aqui no meio do deserto? Bom, nós temos aqui algumas informações interessantes sobre o contexto político e a personalidade de Herodes. Em primeiro lugar, ele era um rei megalomaníaco, ou seja, ele queria construir coisas grandiosas para que ninguém ultrapassasse a sua glória, a sua fama, o seu poder. E naquela época, o lugar mais grandioso que você poderia construir um palácio era no topo de uma montanha. E não havendo nada mais alto aqui na região do que a montanha de Massada, você está numa posição de sobressalto em relação a qualquer rei que pudesse vir depois dele e quisesse construir um palácio aqui que jamais seria maior do que o dele. Além disso, o fato de Herodes ser odiado pelo povo judeu, e ele sabia que ele era um político odiado, ele colocava as suas fortalezas, os seus palácios, o seu reduto em lugares de difícil acesso, onde ele poderia passar algum tempo de luxúria com a família, ou quem sabe com membros que não faziam parte da sua família, isolado de todas as pessoas e assim não tendo o risco de ser atacado. Uma terceira razão por que Herodes colocaria o seu reduto aqui é porque nós estamos numa região quase fronteiriça. Então, por exemplo, se algum rei da parte dos idumeus, ali da parte de Petra, viesse para atacar o reino dos judeus, ele enfrentaria primeiro uma fortaleza que ficava aqui e o exército poderia descer e interceptar qualquer milícia inimiga que viesse até Israel ou até Judá. Você percebeu as razões? E um último motivo pelo qual Herodes tinha esse palácio é que na sua grandiosidade não bastava apenas construir prédios suntuosos no alto de montanha.
ele tinha que ter também muitas fortalezas, muitos palácios. Um palácio de inverno, um palácio de verão, um palácio de despachos, um palácio para se exibir quando um representante de Roma viesse visitar a região. Enfim, era um homem que era apaixonado pelo seu próprio ego. Então aqui ficava o Palácio de Herodes. Não pense num palácio grandioso como esses da Idade Média ou da Idade Renascentista, que tinha 400 quartos e 1000 corredores. Os palácios eram uma estrutura pequena em relação àquilo que nós imaginamos de Palácio da Cinderela. Porém, ao mesmo tempo, era uma construção arrojada para a época e o local onde ela foi erguida. Aqui, adjacente ao palácio, você tem a estrutura, como eu falei, para manter o luxo daqui de dentro. Toda essa parte aqui, pela qual nós vamos levar você para conhecer, ficavam os armazéns, os depósitos de comida para a família herodiana aqui. Além dos armazéns, que eram enormes para guardar comida, muito mais comida do que a família de Herodes poderia realmente consumir, aqui você tinha também uma casa de banhos de Herodes, onde você tinha sauna, hidromassagem, piscina. E nesta casa de banhos, construída ao estilo romano, ele também colocava um mikveh. O que é um mikveh? É uma piscina para um banho ritualístico, conforme a religião judaica. Em outras palavras, como político, Herodes queria passar a ideia de bom mocinho, de alguém comprometido com a tradição e a religiosidade judaica. Bom, além dos armazéns do banho romano, você tinha também a casa onde ficava o chefe da guarda, muito próximo aqui do Palácio de Herodes. Aliás, é por isso que esses guardas que cuidavam de maneira mais presente da vida do rei eram chamados de os guardas da guarda pretoriana, porque eles ficavam ali no pretório, sempre conduzindo a segurança do rei. Então, onde ele ia, os guardas iam com ele, tá bem? Mas eu sei que havia outras coisas aqui, não é só essa parte herodiana. Nós temos construção também da época da guerra dos Zelotas e nós temos também algo posterior, da época já bizantina. Eu vou pedir ao Yehuda que possa nos explicar o que mais que nós temos aqui de interessante em todo esse platô, porque eu falei só desse cantinho aqui, mas há algo mais? Sim, Rodrigo, você está falando do Palácio do Norte, que é o edifício principal e a razão pela qual, na verdade, Herodes construiu tudo aqui. Mas podemos ver também, ao redor da montanha, no topo do penhasco, o muro. Não bastava ter apenas o penhasco, mas também o muro protetor que circunda toda a montanha, todo o planalto. Esta parede, as salas dentro das paredes, foram usadas pelos rebeldes quando estavam aqui usando também os outros edifícios que Herodes construiu aqui. Talvez o edifício mais famoso daquele período, que vamos ver mais tarde, esteja localizado bem aqui. Esta é a famosa sinagoga de Massada, com uma noite muito dramática da qual vamos falar. E é claro, também esse grande edifício aqui, que foi outro palácio construído por Herodes, o Palácio Ocidental. Todos os tipos de ideias estão relacionados a isso. Talvez originalmente esse foi um palácio construído pelos Asmoneus. Novamente, não temos nenhuma evidência sobre isso, mas outra teoria é que Herodes construiu esse palácio a fim de receber talvez hóspedes que naturalmente querem dormir com ele em seu próprio palácio, mas talvez eles tenham seu próprio lugar. E outra área importante que está localizada bem aqui atrás de mim é a grande cisterna, que também vamos ver mais tarde. Da última fase da história de Massada, algo mais de 400 anos após o tempo da grande revolta dos judeus contra os romanos, temos aqui um pequeno capítulo quando monges cristãos do período bizantino no século V, liderado por um dos famosos fundadores dos mosteiros aqui no deserto da Judéia, Eutímios, veio aqui e fundou um pequeno mosteiro bem nessa área. E a partir desse período temos uma igreja muito impressionante que sobreviveu. Depois disso, quando veio a conquista muçulmana, Massada caiu no esquecimento até ser redescoberta, digamos nos anos 30 do século XIX, por Smith e Robson, que foram os primeiros exploradores ocidentais que vieram à montanha e identificaram o local. Como você vê, é importante lembrarmos esses episódios aqui que o Yehuda falou. Às vezes você pode falar, mas quem que são os Asmoneus, quem são os Zelotas? Então vamos colocar uma linha do tempo e fica fácil de você entender.
Por um tempo, os judeus tiveram uma independência, ou tiveram até inclusive os reis asmoneus. Eles lutaram contra os seleucidas, que eram gregos que dominavam a região, e conseguiram a independência de Judá. Esses reis asmoneus foram combatidos pelos romanos, porque quando os romanos chegaram para conquistar a terra, eles queriam expulsar aqueles asmoneus do trono e, evidentemente, eles assumiriam o trono. Então, Herodes, que era um oportunista, se juntou com os romanos e se tornou o rei dos judeus. Então, nós já temos uma segunda fase. A primeira fase dos asmoneus, depois a fase de Herodes, quando os reis asmoneus perdem o poder e os romanos assumem a administração disso aqui, colocando Herodes como um rei vassalo de Roma. Depois você tem o período da revolta judaica, que ocorreu de 66 a 70 da nossa era, da Era Comum. E nesta revolta judaica é o chamado período em que zelotas, por exemplo, lutaram contra Roma, resistindo contra Roma, numa história que ocorreu aqui, que nós vamos contar depois. E em tempos posteriores, já na era cristã, você tem a presença aqui de vários monges cristãos que construíram essas igrejas. Então nós estamos falando de 4 épocas diferentes. A época dos asmoneus, que data mais ou menos do 3º e 2º século antes da Era Comum, até o início do 1º século antes da Era Comum, o período de Herodes, ok? A revolta judaica de 66 a 70 de nossa era e o período bizantino, o período da Idade Média, que também teve presença cristã aqui. Agora, olha que interessante. Aqui nós temos esse buraquinho aqui, que é o local de onde eles tiraram as pedras para construir o Palácio de Herodes. Mas esse local nós só vamos mostrar no próximo programa Evidências, porque o tempo de hoje já está ficando por aqui. E você está gostando desse passeio por Massada? Então fique com a gente semana que vem, porque nós temos ainda muita informação, muito contexto histórico para apresentar para você e sempre em loco. Porque você sabe, o Evidências é preparado com todo o carinho da equipe Novo Tempo para a sua família. Então um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Semana que vem no Evidências, eles faziam coisas formidáveis. Muitas vezes nós pensamos que nós somos mais evoluídos porque temos internet, celular, carro, motor, indústria. Porém, aquele povo do passado sabia também como construir coisas grandiosas. Pena que, em alguns casos, como o de Herodes, era para enaltecimento próprio, para orgulho humano, para o envaidecimento. Mas, deixando de lado esse aspecto psicológico do autor dessa fortaleza, deixe-me falar um pouquinho da construção dela. Você vê que aqui nós temos um buraco.